Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nossa conversa, né? Nosso papo dessa noite, né? Essa live, né? Que é uma série de lives com um tema central, né? Um tema principal que vai se desenrolando, né, se ramificando em outros temas. Boa noite, sejam bem-vindos. Já, já vou começar, né, comentando o tema da nossa live, que, como eu disse, né, é uma série de lives. Então, nós vamos trazer o tema principal da leveza, né, da viver com leveza, viver de forma leve. E essa série de lives tem o objetivo de trazer mais clareza, né? O que seria isso? Como é que eu poderia alcançar isso? Porque o objetivo de ter uma vida mais leve, de ser mais leve, um objetivo de viver bem, de viver mais próspero, é um objetivo que muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas, eu, você, a gente deve conhecer várias outras pessoas que têm esse mesmo objetivo, né? Porém, não sabe muito como é que faz isso, né? Se perde um pouco no meio do caminho em como trazer isso para a sua vida, né? Trazer leveza para a vida. Então, já sabendo o tema da live, né? Eu peço que vocês me ajudem compartilhando, né? Chamando as pessoas que precisam ouvir o que vai ser passado aqui, que acha que você pensa que elas têm também esse objetivo. Então, compartilhe aí com essas pessoas para que a mensagem chegue a mais gente, tá bem? Como eu falei, essa live é a primeira de uma série de lives, então eu vou falar um pouquinho uma programação aqui para vocês, certo? Essa primeira live está acontecendo só aqui no Instagram, tá? E vai ficar salva, mas as próximas lives não vão ficar salvas aqui no Instagram, né? Vão ficar salvas lá no YouTube. Então, se vocês quiserem acompanhar, né, as próximas lives, podem acompanhar lá pelo YouTube, que já podem me seguir, tá? Já está lá disponível para vocês. Então, a nossa série de lives. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que seria viver de forma leve, o que seria viver de forma leve e o que não seria, né? Porque tem muita coisa aí que a gente precisa esclarecer. E alguns pontos importantes do que seria, né, do que leva a gente a viver de forma mais leve, tá? Na terça-feira, dia 17, nós vamos falar sobre livrar-nos dos pesos. O que seriam esses pesos? Como é que nós poderíamos livrar desses pesos que carregamos, né? Assim, de forma aí por toda a nossa vida, né? O que são esses pesos? Como é que a gente se livra deles, né? A carga emocional, o lixo emocional que a gente carrega e que nos prende ao passado, tá? No dia 19, na quinta-feira, nós vamos falar sobre leveza em ser quem se é, né? Leveza em ser nós mesmos, em olhar para nós e nos identificar e levar isso com leveza, tá? Como é que a gente pode fazer isso, né? Depois, no sábado, dia 21, nós vamos falar de como a gente pode viver de forma leve e lidar com o dinheiro, né? Com a prosperidade, tá? Porque é uma coisa, às vezes, que deixa a nossa vida um pouco pesada, né? O dinheiro, a falta de dinheiro, ter que, né, lidar com a matéria. Então, na quinta-feira a gente vai falar sobre leveza em lidar com o dinheiro. E no domingo, né, esse do dinheiro é no sábado, e no domingo da próxima semana, dia 22, nós vamos falar sobre o tarô, né, o tarô como ferramenta para ajudar, né, a nós termos uma vida mais leve.
Bem, então falando aí a programação, vamos começar, né? Como eu falei, essa série de lives tem esse objetivo, né? De clarear aí a nossa caminhada de busca por uma vida mais leve. Então, antes de entender, né, os pontos principais que nos levam a isso, vamos primeiro entender o que seria viver de forma leve e o que não seria viver de forma leve. Porque se a gente for parar para pensar, leveza soa como muitas coisas, né? Soa como várias coisas. Para você pode ser ter algum significado, para outras pessoas podem ter outro significado. Então vamos esclarecer assim, no meu ponto de vista, tá? O que seria viver com leveza? O que seria isso e o que não seria, tá? Primeiro, o que não seria viver com leveza? Viver com leveza não seria deixar a vida te levar, né? Ir no fluxo da vida, né? Assim, paz e amor, vou levando a vida. Isso não seria viver de forma leve, né? Aquele estado de, tanto faz como tanto fez, eu vou aqui, vou vivendo. Isso não é viver de forma leve, como muitas pessoas podem acreditar que é, né? Mas na verdade não é. E também viver de forma leve não é você controlar excessivamente a sua vida, né? É um extremo e o outro. Não é nem você largar e, tudo bem, tanto faz o que acontecer na minha vida, levar as coisas assim. Nem você controlar demais, planejar demais, né? Tem que ser todo metódico ali, o que você planejou para sua vida. Isso também não é viver de forma leve. Então, o que seria o contrário disso? Seria ali o meio termo. Você saber o que você quer na sua vida, você caminhar de forma firme, olhando para o que você quer, mas também às vezes, né, baixando as barreiras, né, você vai indo no fluxo, vai sentindo, né, abrindo um pouco a mão dos controles. Isso sim é viver de forma leve. Tá? Então, não é nem você liberar, né, a sua vida demais e deixar a vida me levar, né? Como diz o Zeca Pagodinho, nem você controlar demais, é ali o meio termo. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, mas eu também não controlo demais. Eu sinto o momento que eu preciso baixar os meus controles e só ir no fluxo. Entende? É esse meio termo aí. O que não é viver de forma leve? Não é ser positivo o tempo inteiro, tá? Aquela tal da positividade tóxica, né? Que chamam. Obrigada, o som tá ok. Obrigada. E não é essa positividade o tempo inteiro, né? Porque é uma sensação de falsa leveza isso, né? A positividade, está sempre feliz, está sempre bem, está sempre otimista. Isso não é viver de forma leve. Porque nós não somos assim o tempo inteiro. Nós somos uma montanha russa de momentos e sentimentos, né? Então nós não somos felizes e alegres e radiantes o tempo inteiro. Então o que seria então o contrário disso? O contrário seria respeitar os nossos momentos, os nossos sentimentos, né? Quando você está se sentindo mais triste, você respeitar isso e deixar e sentir isso e acolher isso como também sendo você, também sendo parte de você, um momento, né? Tudo bem estar triste, tudo bem estar mal. E esses momentos também podem ser transformadores, também podem ser alertas aí para algo que você precisa impulsionar, para algo que você precisa mudar, tá bem? Então, viver de forma leve seria isso, respeitar o seu momento, respeitar o que você está sentindo, olhar para isso, o que isso está querendo te dizer, o que isso te mostra, o que isso fala sobre você naquele momento, por que você se sente assim. E aí você consegue voltar. Né? Mas viver de forma leve não é viver positivo e alegre o tempo inteiro, tá?
isso aí já é esse próximo ponto que eu tenho aqui para falar. Que é fingir que os problemas, as dores não existem. Né? Então, viver de forma leve não é fingir que os problemas, que as dores, que a raiva, que o sentimento de solidão aí não existe. Isso não é viver de forma leve. E muitas pessoas fazem isso, né? É como colocar ali por debaixo do travesseiro ali, bem escondido, as suas dores, os seus problemas, né? Fingir que não existe, aí acaba mascarando muita coisa, guardando muita coisa. Isso é criar pesos, né? É criar lixo emocional. Então, viver de forma leve não é não olhar para o seu sentimento, para os seus problemas, para as suas dores. Não, não é isso. O que seria então o contrário disso? Seria olhar para esses sentimentos, olhar para esses problemas, para essas dores, para essas feridas emocionais aí, e você aprender com elas, e você entender por que você se sentiu assim, você acolher isso em você, respeitar esse momento, você olhar o que precisa para sair disso, né? O que você precisa mudar em você para você superar esses problemas, né? E aqui eu vou abrir um parêntese para explicar um pouquinho sobre karma, né? Porque karma, quando a gente fala de karma, o que vocês pensam assim que seria karma? Seria sofrimento, né? Muita gente pensa assim, karma é igual sofrimento, karma é igual a uma dívida que eu tenho que pagar, né? E na verdade, karma significa, né, vem do sânscrito e significa ação. É algo que você precisa fazer para sair daquele sofrimento, daquele problema, daquela situação. Então, o karma, ele é cíclico, né? Imagine que eu estou desenhando um ciclo. O karma, ele é cíclico. É um problema, uma dificuldade que você precisa agir, precisa fazer para sair dali. Algo que você precisa aprender para sair desse ciclo. E aí quando você aprende, quando você olha para isso, quando você entende o que você precisa aprender como uma virtude, como um impulsionador seu para você crescer, você sai desse ciclo e você cresce. E aí vem outra situação, e aí você entende, percebe, aprende, você sai do ciclo e você cresce. E aí de novo vem outra situação, você aprende, olha, observa, e aí você cresce, né? E aí você vai, em vez do ciclo, do movimento cíclico, você vai espiralando e crescendo, espiralando e crescendo. Isso é o movimento do Dharma, né? Isso aí é o movimento do ascender. Então, quando a gente não quer olhar para os nossos problemas, para as dores, para a nossa sombra, né, esconde tudo isso, a gente está nesse ciclo, e ciclo, estagnado e parado. Né? A partir do momento que a gente busca viver, quer essa vida mais leve, busca uma vida mais leve, você precisa olhar para isso, porque isso te pesa. Então você aprende, você começa a fazer esse movimento espiralado, cíclico e espiralado, né? E crescendo e ascendendo, né? E sendo uma pessoa melhor e vivendo mais leve, né? Então isso é viver de forma leve, tá bem? Tem mais alguns pontos aqui que eu coloquei, tá? Então, na minha trajetória, eu também me vi fazendo muito disso que não é, desses pontos que não é viver de forma leve, né? De esconder sentimentos, não querer olhar para as sombras, de também tentar ser positivo demais, otimista demais, sabe? Guardando muito, né, para dentro, sabe? E chega um momento da nossa vida que a gente para e diz, chega, né? Eu não aguento mais, eu não aguento mais carregar tanto peso. E isso pode ser muito cedo, como pode ser muito tarde, né? Cada um tem o seu momento de olhar para isso.
Mas chega um momento, né, pelo menos para mim, na minha experiência, na minha vida, que eu decidi, não aguento mais, né? Já chega, não quero carregar mais esses pesos. E aí eu decidi, né, viver de uma forma mais leve. E nessa caminhada, né, de buscar como fazer isso, né, que foi o que eu falei lá no começo, que a gente decide, a gente quer, mas vem o como. E como eu faço isso? Né? Eu estou tão acostumada e habituada a viver dessa forma, com os meus problemas, escondendo, ou né, tentando não olhar para certas situações, e eu não sei como fazer. Então eu enumerei alguns pontos importantes, assim, que no meu ponto de vista, são pontos extremamente importantes nessa caminhada, nessa busca, que podem ser contribuição para você, né, que também busca essa leveza, né, o viver bem. Porque o viver bem não é só viver bem materialmente, né, ter uma casa, ter um carro, ter bens materiais. É muito mais profundo. O viver bem é viver bem com você mesmo. O viver bem é viver bem fisicamente e energeticamente, né? Na sua alma, no seu espírito e no seu corpo. Então é um conjunto inteiro. Certo? Então quando a gente está nessa trajetória, vem a pergunta, como eu faço isso? Então eu coloquei alguns pontos aqui que eu considero importantes, né? Vamos lá. Se quiserem, já peguem papel e caneta para anotar, que vai ser bem interessante. Então nessa jornada de buscar o que poderia fazer minha vida ficar mais leve, muitas coisas eu fui lendo, muitas coisas eu fui praticando, e o que vem de primeiro ponto é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te dá a segurança de você caminhar na vida, de você caminhar sabendo quem você é, sabendo o que você quer, o que te faz feliz, né? Permite aí você a se amar mais. E o autoconhecimento, ele é uma busca constante. É um pouco complexo, porque nós estamos mudando e nos transformando o tempo inteiro. Então, o autoconhecimento é uma busca constante, exaustivamente, mas que pode ser divertido. Você se conhecer, você se surpreender com você mesmo. Tá? Então, o autoconhecimento é um ponto extremamente importante quando você quer começar a viver de forma mais leve. O outro ponto importante é o estado de gratidão, tá? O agradecer, o estar feliz com o que você tem, né? Estar grato pelo que você tem, pelo que você é, pelo seu passado, pelo seu presente, pelo seu futuro, pelo que você tem agora e pelo que você não tem ainda, né? O estado de gratidão, ele te mostra que você é abençoado, né? E te tira daquele estado de reclamar, te tira daquele estado de escassez, te tira daquele estado de achar que você é pequeno e começa a olhar pelo que você é grato, né? Se é muito difícil, seja grato pelo seu corpo, né? Por falar, por ver, por ouvir, por conseguir tocar, por ter os braços, as pernas, sabe? Essas coisas que a gente é tão trivial e a gente esquece de agradecer, né? A gente acaba agradecendo pelo trabalho, pelo alimento, pela casa, mas e o nosso corpo? E os nossos sentidos? Né? E a nossa energia vital? Isso também é motivo para agradecer, né? Então esse estado de gratidão, ele te traz assim uma certeza no coração, ele te traz até uma energia melhor, né? De você olhar o céu, de você olhar a natureza e sentir que você é grato por pertencer, né, a tudo isso, por ser parte de tudo isso. Então, o estado de gratidão, a gratidão é um ponto também importante nessa busca de uma vida leve. Um terceiro ponto seria a energia da alegria, né, o bom humor, né, lidar com as coisas com bom humor, tá? Porque às vezes a gente se irrita, a gente fica com raiva, a gente baixa a nossa vibração por coisas muito pequenas,
sabe? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? Estava indo, né, eu e uma outra pessoa para um aniversário e a gente não sabia meio que onde era, né, o caminho e tal, o GPS. E eu vou dirigindo e a pessoa do meu lado, né, me dizendo para onde ir. E a gente meio que se perdeu. Andamos em círculos e por bom tempo, assim, em círculos, né? E aí vem, o que você faria numa situação dessa? Você ficaria irritado? Você reclamaria com a pessoa? O que você faria? Né? Mas na hora, assim, eu só conseguia rir. Eu achava aquela situação muito engraçada, né? Tipo, tão perdido aqui. Então, levar essas pequenas coisas que você às vezes poderia explodir ali com aquela pessoa. Ah, cara, que burro que você não olhou direito o GPS, não sabe guiar direito, mas entende? De você olhar essa situação e levar no bom humor, levar assim, é engraçado, né? Então, é trazer essa energia da alegria, do bom humor, te traz essa leveza. Não precisa ser pesado, não precisa ser agir com raiva, não precisa descontar nas pessoas, né? Então, a energia do bom humor, da alegria também é um ponto importante para viver com mais leveza, tá bem? Um outro ponto importante, anotem aí, tá? O primeiro foi autoconhecimento, o segundo foi o estado de gratidão, o terceiro a energia da alegria, né? Como é que você pode trazer essa energia da alegria para a sua vida, né? E em vez de você reclamar, você ri da situação. Um quarto ponto seria liberar os pesos emocionais, né? E esse ponto é extremamente extenso e denso, então eu tô levando ele para a próxima live na terça-feira, né? A gente vai aprofundar esse ponto, né? E de entender como é que a gente pode se livrar desses pesos emocionais. Então, na terça-feira eu vou falar mais profundamente sobre isso. Mas vamos entender o que seria um pouquinho disso, né? Seriam o que nos prende a um passado, né, a uma energia passada que não nos permite caminhar para frente. Tá? Seriam um sentimento de mágoa, ressentimento, rancor, culpa, remorso, medo, autojulgamento, medo do abandono. Entende? Tudo isso são pesos emocionais, são cargas que a gente carrega, né? E a gente não carrega só da nossa história de vida. A gente tem um negócio chamado memória celular. As nossas células carregam uma memória, né? Então a gente traz aí da nossa ancestralidade tudo isso, né? Dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Então a gente traz uma carga genética muito forte também aí, um peso muito grande da gente e dos nossos antepassados, né? Então, por isso que é um ponto muito denso, muito importante e vai ser falado lá na terça-feira, tá? Liberar esses pesos, liberar essas correntes, essas cordas que nos prendem ao passado, certo? Isso é um ponto extremamente importante, tá? Vou repetir aqui alguns pontos. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, estado de gratidão. Terceiro, energia da alegria. Quarto, liberar esses pesos emocionais. Um quinto seria estar extremamente ligado com essa liberação dos pesos, que é o perdão. O perdão, ele tira muito peso da gente, né? A própria palavra, foi minha irmã que comentou comigo uma vez que ela escutou numa aula que perdoar significaria um pouco se perder no ar, jogar no ar, ou seja, liberar, soltar, né? Então, quando você perdoa, você libera, você solta. E o perdão, né, ele te traz essa leveza. Você olha para aquela situação, você olha para aquele passado, você entende o que aconteceu e você aprende com aquilo e você perdoa, você solta, né? Esse estado de perdão, de entender. Então, o perdão, ele libera muita coisa,
né? Então, é um ponto extremamente importante também para a gente trazer mais leveza para a vida, né? Aprender a perdoar, né? Entender o significado mais elevado do que é o perdão, né? Porque tem muita gente que tem medo de perdoar, achando que pode trazer aquela situação de volta para a sua vida, ou aquela pessoa que te machucou para a sua vida, e essa não é a definição mais elevada de perdão, né? Então, eu tô falando do perdão genuíno, certo? E tem aquele negócio, né? Perdoa, mas não esquece. Cancela, né? Tem isso também, né? Tem algumas pessoas que acreditam nisso. Um outro ponto importante de trazer, né? Um último ponto que eu coloquei aqui, para a gente ter uma vida mais leve, seria se colocar como protagonista da sua vida, tá? Se colocar como a pessoa principal da sua vida, né? A pessoa principal que toma as decisões e que pode mudar e que pode transformar a sua vida, né? Você se colocar como protagonista. Por quê? Porque sua vida você que constrói, não é mesmo? Você que constrói. Você que tem aí a ação de mudar, de criar tudo. E esse ponto, ele pode ser muito pesado para algumas pessoas, né? Ele pode ser muito pesado no sentido de achar que você não é capaz, né? E de você colocar sempre para as outras pessoas a ação da sua própria vida, né? E você criou isso, né? Por exemplo, se você está no fundo do poço, se você sente que está passando por um momento muito de crise, né? Isso, muito bem. Só a gente querer, né? Por isso que você é protagonista da sua vida. Se você está passando por um momento muito difícil, se você pega essa informação, você pode achar assim, poxa, fui eu que me coloquei aqui, né? Fui eu que criei isso para mim. Em algum ponto da minha vida, da minha trajetória, eu criei isso. Mas, por outro lado, se eu sou protagonista da minha vida, eu posso sair disso, né? Eu tenho o potencial de sair disso. Eu tenho a escolha de sair disso. Então, é um ponto extremamente importante, porque traz aí a responsabilidade para você e não para outras pessoas, né? Você pode mudar, você é capaz, né? E que tem muito a ver com o primeiro ponto, que é o autoconhecimento, né? Que é o autoamor, que é a autoestima, tá? Então tá tudo interligado, todos os pontos ligados aí, certo? Esses foram alguns pontos que eu posso até repetir aqui para vocês: autoconhecimento, estado de gratidão, energia da alegria, liberar os pesos emocionais, o perdão e se colocar como protagonista da sua vida, né? Encontrar aí o seu poder, né, na sua vida. Então, viver de forma leve é uma decisão diária, né? Uma decisão que todo dia você tem que decidir aquilo. Todo dia você tem que decidir rir de uma situação e não gritar com alguém por uma situação. Todo dia você tem que decidir perdoar alguma situação, perdoar alguém e não carregar aquilo. Todo dia você tem que decidir se conhecer, porque você não é mais a mesma pessoa de antes, né? Todo dia você tem que escolher viver de forma leve. Então é uma escolha diária, né? Todo dia você tem que conviver com isso. Então, e também vocês podem estar perguntando agora, como eu faço isso? Né? O que pode me ajudar? Né, Túlia, mas é complicado, alguns pontos aí, é complicado perdoar, é complicado liberar a raiva que eu sinto de alguém, é complicado liberar aquele medo, aquele pânico, mas existem muitas ferramentas que podem te ajudar, né? Eu coloquei na caixinha, quando eu estava divulgando as lives, o que seria, né? O que faz as pessoas viverem
trazerem leveza para o seu dia. Então pode ser uma meditação, um exercício físico, né, uma prática espiritual, uma prática, uma caminhada, sabe? Podem ser as terapias, né, a psicoterapia, terapia holística. Tem muitas ferramentas que podem te ajudar, né, a encontrar isso, né, a liberar muita coisa, certo? Então, e tem um outro ponto que eu não coloquei, mas me vem agora, que também é importante para a gente ter no dia a dia e trazer leveza, que é a conexão com o divino, a conexão com a espiritualidade, com as energias, né? Com o que você chama de Deus, com o que você chama de criação, né? Energia da criação. Então, por que disso? Né? Porque a nossa matéria, né? Tudo que é material é pesado. Né? A gente já vive numa realidade pesada. E nós não somos isso, nós somos seres espirituais, nós somos além disso. Então nós precisamos dessa conexão para nos lembrarmos disso, de que nós somos seres espirituais. E trazer essa leveza, porque a energia da criação ela é leve, ela é amorosa, ela é acolhedora. Então, se eu estou muito presa à minha matéria, sem conexão nenhuma com a espiritualidade, com o divino, com Deus, né, que não significa ter uma religião, não significa estar numa determinada religião, mas é sentir em você, é muito além de fé, é muito além de só uma crença, um dogma, entende? É viver isso, viver essa espiritualidade, né? E sentir essa conexão. Então, esse é um ponto importante para a gente ter também quando a gente escolhe viver mais leve. Lembrar da nossa essência que é etérica, né? É energética, né? Nosso corpo, ele é energia, só é uma falsa sensação que a gente é estagnado, mas nós somos energia. Então essa lembrança, essa conexão com o divino, ela traz essa lembrança de que nós somos essencialmente leves, né? Nós somos essencialmente leves, tá bem? E eu já falei todos os pontos, né? E agora eu convidei uma pessoa muito especial para conversar aqui com a gente e falar um pouco, né, da trajetória dela em relação a essa busca de viver de forma mais leve, né, de estar de forma mais leve. Vamos ver se ela entra. Né, que é muito legal a gente ter também essa partilha, entender como isso funciona na prática, né, como isso pode ser possível, né? Oi, Vitória! Oi, amei o teu quadro. Eu vou colocar aqui o fone, né, para Lindo. conseguir. Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente essa noite, compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória que você Sim. viveu, que eu pude participar, né, que eu pude participar dessa mudança, dessa sua escolha, né, Uhum. mas eu vou deixar você falar. Sim, sim, né? Nem sei o que é que eu falo aqui, porque são tantas coisas, você tem que me guiar. Tá bom, eu vou perguntar então, né? Você sente que em algum momento da sua vida, né? Quando foi essa virada de chave, quando você se sentia ainda com dúvidas, né? Vivendo assim, ainda sem sentido pesada, carregada daquelas tralhas emocionais, né? O que virou a chave e você começou a trazer mais leveza para a sua vida, né? Isso poderia ser um começo. Assim, a virada de chave foi quando eu
percebi que eu tinha que buscar ajuda mesmo, né? Foi quando eu pedi para Deus mesmo para me tirar daquela angústia, daquela depressão, enfim. E aí foi quando eu comecei a terapia ano passado, e sendo que eu não me identifiquei muito com a psicoterapia, né? E Uhum. aí, um dia eu fui comprar um floral e perguntei à dona do espaço, a Camila, acho que ela ainda tá aí, se tinha alguma terapia, algum terapeuta. E foi aí que ela te indicou. Então, eu tava chorando muito porque eu não queria desistir da terapia, da psicoterapia, mas pedi muito a Deus que ele me guiasse. E aí foi quando tudo transformou, assim, a minha vida para uma vida mais leve, né? Que é Uhum. muito mais leve hoje. E só gratidão mesmo a Deus. A questão da gratidão, né, que tu falou, é muito importante. É tanto que eu respondi na caixinha, né? Isso. Todos os dias, Tuíla, eu agradeço a Deus, eu olho assim para o céu, muito obrigada, Criador, por eu estar viva, muito obrigada pela cama, muito obrigada pela água, e assim, são todos os meus dias. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais leve, realmente, do que aquela Vitória triste, né? Eu acho que há 2 meses atrás foi a primeira vez em mais de um ano que eu me olhei no espelho, que eu me senti feliz comigo mesma, né? Então, é essa constância, é você levar para todos os seus dias, você pensar positivo, você agradecer. Por exemplo, teve uma situação que você falando na live, a situação que você teve de estar perdida, uma situação que eu tava pedindo o Uber para ir para casa, tava no trabalho e se fosse outro momento eu tava muito, tipo assim, com raiva porque o Uber tava demorando e eu, meu Deus, muito obrigada, porque com certeza Deus tá me livrando de alguma coisa. Então, assim, ninguém sabe, né? Eu acredito no Criador. Hoje eu tô mais leve em relação a pressões, vamos dizer assim, que eu tinha algumas crenças religiosas, então eu me deixei me permitir, né? Eu de verdade não me conhecia. E hoje eu tô amando a Vitória que eu tô conhecendo, porque realmente antes eu me preocupava muito com o que as pessoas achavam sobre mim. E hoje não. Eu me preocupo as pessoas que eu escolho para estar ao meu lado, né? As pessoas que Uhum. eu quero estar por perto para compartilhar essa energia, né? Toda essa energia. Porque realmente não a gente vai mudando e várias pessoas, e também algumas pessoas vão saindo, outras vão entrando na nossa vida, né? É natural, né? Você vai mudando e é natural as pessoas entrarem e saírem, né, da nossa vida. E você falou um ponto muito importante, que é uma coisa que também traz pesos para a nossa vida, é a projeção das outras pessoas, da sociedade, em cima de nós mesmos, né? Da gente ter que ser, ter que fazer, ter que tal coisa, ter que outra coisa, né? Isso aí são questões sociais, né? De pai, de mãe, que são projeções, né? Que a gente carrega aí. Por quê? Né? Cada um tem um motivo, né? Na sua trajetória, mas são projeções que a gente carrega, né? Pesos que a gente carrega, de ter que alguma coisa, ter que fazer alguma outra coisa. E você quando você se conecta com você mesmo, né, com o que te faz feliz, com quem você libera isso também, né? Uhum. É isso, Vi. É sim, é Então, isso, assim, é você o fala, que vou fazer mais uma pergunta, né? Você, tá. o que você sente? Você já falou que muita coisa mudou, né? Mas essa trajetória de mudança foi fácil?
né? Foi uma escolha fácil e você sente que teve alguns bloqueios, alguns empecilhos, né? Compartilha aí com a gente. Com certeza, né? Primeiro, o preconceito, aquele preconceito. Às vezes a gente acha que não tem um certo preconceito de pedir ajuda, né? Mas você precisa. E aí, o preconceito com essa situação, né? De ter que precisar mesmo dividir com alguém. E para mim é um investimento hoje, né? Investimento é a minha saúde mental, então eu sou acompanhada, é uma coisa que eu dou prioridade, né? Então, assim, os dias não são fáceis, não tão, como você disse na live, não tem dias que você não tá bem e antes eu não entendia, né? Não, eu tenho que ficar bem, as pessoas só gostam da Vitória sorrindo, mas não é assim, entendeu? Eu muitas vezes eu tinha que aceitar as coisas do outro e esquecer a minha vontade. Eu não sabia o que era. Eu decidi, né, por conta própria. Não, eu não quero ir, eu não vou. Eu quero ficar sozinha, eu quero viver esse meu momento aqui só, né? E tem momentos sim que a gente não tá com nenhuma vontade de ir para terapia, mas quando a gente vai surreal, não é surreal, é real, como tu diz Real. na terapia. É real. E assim, é um alívio, mas é não desistir, né? Não desistir, porque a vida é assim mesmo, como você disse, tem os seus altos, tem os seus baixos, e o importante de tudo é manter-se constante, né? Em tudo que você faz, não desistir. Exato, Sim. né? Outro ponto importante que você falou, né? Só gostam da Vitória quando a Vitória está sorrindo, né? Está bem. E aí você Uhum, precisar forçar-se a ser alguma coisa que você não está ali naquele momento, né? A Vitória também é momentos não legais, né? Assim, o chamado bad vibes, né? Também é isso e uhum. tudo bem, e todo mundo tem esses momentos, né? E é saber também voltar a estar uma vibração mais legal, né? É só não permanecer ali, como eu falo, né? Não permanecer ali, você voltar e voltando, né? E também respeitar o seu tempo, né? E ir se Uhum, fortalecendo, demais. né? Se fortalecendo. Então, Buscando, buscando se conhecer, né? É muito incrível. Eu acho assim que todo mundo, quem está assistindo, quem vai assistir, de todo mundo devia fazer terapia, assim, porque é muito incrível, é muito. Você eu não sabia, Tuíla, quem eu era. De fato, eu acho que todos os meus 30 anos, vamos dizer assim, eu era. Eu nem sabia quem eu era. Eu não sabia das coisas que eu gostava, sabe? Foi uhum, tudo por pessoas, foi tudo por uma vida, enfim, totalmente que aconteceu, né? Que aconteceu e eu tive que viver, não tive escolha. Mas como a gente descobre na terapia, né? Que é transmutar, que é o que é que essa dor, o que é que essa vida me fez crescer, né? O que é que eu aprendi com isso tudo. Então, assim, é agradecer, porque assim, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu todo mundo olha para mim e diz assim: Meu Deus, tu tem muita força. Eu não vi essa força, mas hoje eu vejo a força que eu tenho, né? Hoje eu vejo a mulher incrível que eu sou. E as pessoas, quando eu comecei a fazer terapia, as pessoas que estavam ao meu lado, uma amiga minha olhou para mim recentemente, que me viu muito mal, com depressão. Ela olhou assim para mim, ela disse assim: Amiga, eu nem perguntei, tu tá 200.000 vezes melhor em tudo. Então, assim, o meu uhum, relacionamento mudou, né? As pessoas que à minha volta mudaram.
assim, as amizades, Você me entendeu? As minhas falava, né, Vitória? escolhas. Você me falava de você andar na rua e as pessoas, tipo, olhando pra você, alguma coisa assim, né? Uhum. E aí meu Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu mudei, né? Mas é energia, é o brilho no olhar, sabe? É você transparecer luz, é isso, é ser luz. É, mesmo você não pensando em ser, você acaba sendo. Muitas vezes Porque no é a seu nossa trabalho, essência, né? muitas vezes. Isso. E é muito bom, assim, sabe? Você poder escutar assim, eu vejo muita luz em ti, né? Então isso dá mais força para a gente querer ser uma pessoa melhor, né? Eu tenho muito que melhorar, né? Muito que aprender ainda. Não, eu acho que eu não me vejo sem terapia, sem terapia. Não porque a gente precisa, assim, não essa dependência que eu quero dizer. É, tá Calma, certo. não, É como eu te falei. não é Na essa terapia, a gente ensina, dependência. né, você a andar sozinho, né? Assim, você também não é para ficar dependente de terapia, né? É para ser uma escolha, né? Mas É, termine. mas eu acho que assim, mesmo que chegue ao ponto, eu acho que vai ser pelo menos uma vez por mês, porque às vezes a gente precisa receber, né, a questão do reiki, do teta, são experiências incríveis e que eu não me vejo sem, pelo menos uma vez no mês não me vejo, eu tenho que recarregar os meus chakras. E, gente, Você eu, tem que sabe, se eu nem quero é equilibrar, né? isso. Tenho que equilibrar, recarregar, equilibrar. Não Né? me vejo E você sem se tu. permitiu ir, né, nisso, porque tem gente que vai com muitos preconceitos e medos, né, não entendendo muito bem e tal. Mas, por exemplo, você falou assim, ah, eu não me vejo mais vivendo sem terapia, né? Porque você já encontrou as ferramentas que funcionam com você, né? E quando você encontra as ferramentas Isso. que funcionam, você não se vê sem elas, porque em algum momento da vida, claro, porque estamos crescendo, né? Naquele movimento espiral, né, que eu falei, estamos crescendo, então Uhum. você sempre vai buscar essas ferramentas, né? Mas não pode ser muleta, né? Não pode ser muleta. Então, Uhum. você não se vê vivendo sem a leveza, né? Sem buscar isso, sem se Uhum. aprofundando nisso, sem o autocuidado, né? Vamos dizer assim, tá? Isso. É Isso. isso. É isso. É isso. É isso que eu quis dizer. E como estamos aqui já encerrando, mas Vi, antes de terminar, sempre como eu termino, né? Nesse seu processo, né, de quem você era, o seu eu do passado, o seu eu do presente, e para um futuro, né? O que que você tira assim, de aprendizado que você traz de tudo isso? O que que você tira de alguma contribuição aqui para quem ainda está buscando isso, para quem ainda está ali meio perdido, né? Ainda está se sentindo desconectado disso? O que que você poderia dizer? Que você aprendeu e que pode ser uma contribuição para essas pessoas? O primeiro de tudo é que se você tem um preconceito em relação à terapia, à ajuda mesmo, né, que se a pessoa precisar, eu tenho meu psiquiatra, então eu tenho um acompanhamento. Eu acho que o primeiro passo é pedir ajuda, né? Se permitir sentir as dores, porque vão vir as dores, né? Vão vir, pelo menos comigo foi assim, vieram as dores, eu tive que sentir as lembranças, mas é confiar, acreditar e passa. E passa, e tudo bem você viver aquele momento, né, de lembranças que não te fazem bem, mas você precisa, né, viver aquilo.
e você vê o porquê. Tudo isso tem um porquê, né? Nada é em vão. Eu não acredito que seja. Pelo menos eu não acredito. Então, assim, tudo me ajudou para eu ser a mulher forte que eu sou, né? Hoje, saber mesmo que todos nós precisamos um dos outros, né? Nós precisamos de ajuda. Então, o que eu aconselho é façam terapia. Façam Busquem as terapia, gente. ferramentas. Façam terapia, porque é incrível. É incrível você se descobrir, você se conhecer, né? E é muito bom você saber lidar também com os momentos ruins, saber tudo isso, né? As ferramentas, utilizar as Sim, ferramentas, né? Utilizar as ferramentas. isso. É isso, né, Vi? É Eu isso, gente. sou muito grata Eu que por sou, você né? aceitar Gratidão. Tu é gratidão, luz na minha aceitar, vida, tu. gratidão por me permitir fazer parte da sua trajetória, né? Porque eu acompanhei e realmente foi muita transformação, né? Tudo que a Vitória falou aí é verdade. Ela realmente era outra pessoa, né? A energia, o brilho no olho, né? Outras convicções e ela se permitiu, né? Então eu digo que é se permitir, né? Não é simplesmente escolher, não é só escolher, é também escolher, mas é também se permitir, né? E confiar, porque a vida, o universo, como a Vitória falou, né? Ela pediu ao Deus, né? Pediu ao Criador uma luz, alguma coisa que a ajudasse e confiar que vem, né? Estar aberto para receber isso. Isso também é importante, né? Então, eu já Muito agradeço você importante. ter aceitado o convite. É isso. Eu que agradeço, tu, por tudo. E a gente ainda tem um caminho longo aí para percorrer, viu? Estamos juntos, né? Assim, você sabe, né? Sempre que eu precisar, estamos juntos, né? A gente cresce também junto. Sim. E vamos finalizando aqui. Antes da gente desligar a live, vamos lembrar que essa é a primeira live de uma série de lives que nós vamos fazer com esse tema principal sobre viver de forma leve, que a gente vai aprofundando, né? E vai acabar lá no domingo, na próxima semana, né? Com uma live lá no Instagram, no meu Instagram de tarô e cartomancia, e tem uma surpresinha lá no final da live. Então, quem quiser participar e assistir, né, na última live, a gente vai ter uma surpresinha, tá bom? E também vai poder assistir as lives no YouTube. A partir da próxima live já vai estar disponível no YouTube, tá bem? Não vão ficar aqui salvas no Instagram, vão ficar salvas lá no YouTube. Então, eu já peço que me sigam, busquem lá o canal, aqui no link da bio tem o canal do YouTube. Eu peço que vocês sigam e acompanhem por lá, tá bem? Que essa live tenha sido contribuição para vocês. Gratidão a cada um que está aqui. Espero vocês na terça-feira para mais conversa, né? Para mais trocas, tá bom? Beijo, um bom sábado para vocês. Beijo. Beijo, Vi. Fica bem. Beijo. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau.